Brasil, vantagem rubro-negra, que fez 2-0 no jogo de ida. Vamos ver o que essa tela traz de números desse confronto. Porque o Palmeiras tem que reverter isso aí, ó. As duas vitórias da era Abel Ferreira contra o Flamengo, nenhuma das duas teve 2 gols de diferença. Na Libertadores 2021, Palmeiras 2, Flamengo 1. É o jogo da final, do título, né? Obviamente, histórico e marcante para o torcedor alviverde. Na Supercopa do Brasil 2023, outra vitória verde, 4-3 para cima do Flamengo. Mas amanhã, o Palmeiras precisa de 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 3 ou mais de diferença, aí ele elimina o Flamengo e passa para as quartas de final da Copa do Brasil, professor Celso. Missão difícil contra um adversário fortíssimo que é o Flamengo. Mas não impossível, né, professor? Não impossível, mas é a diferença de gols. Você nota que nas 2 vitórias da era Abel sobre o Flamengo, o Palmeiras faz 2 ou mais gols, mas também sofre gols. E tem sempre essa questão, quando está nessa situação, todo mundo fala, se fizer um gol no começo, cada jogo é um jogo. A gente já viu casos em que a diferença é resolvida mais para o fim do jogo. São times que nos últimos confrontos, eles têm se respeitado muito, até muitos desses jogos, com a expectativa de boas partidas, não têm entregado o que a gente espera justamente por isso, são times que se respeitam. Tem o outro lado, tem a questão Flamengo, o Tite, a qualidade que tem o time do Flamengo, a necessidade que o Flamengo não tem, que o Palmeiras tem. O Flamengo não tem necessidade de se expor nessa partida. Tudo isso vai dificultar. Uma coisa é certa, eu espero um Palmeiras bem melhor. Um Palmeiras calando a boca dos críticos em relação a rendimento. Resultado, a gente não tem bola de cristal, mas será surpresa se nós tivermos um Palmeiras tão inoperante quanto foi no jogo de ida. Eu acho que isso, é claro, haverá um Palmeiras melhor, né? E haverá um Flamengo também atento para que essa diferença não seja perdida. É isso que pode atrapalhar a vida do Palmeiras. Mas o Palmeiras estava mais incomodado nos últimos dias, justamente pelo que o time não jogou. Se o Palmeiras der uma resposta, eu acho que a vida pode continuar relativamente tranquila para os próximos desafios, mesmo que a classificação não venha. O jogo desse nível, ele permite qualquer tipo de resultado. Mas acho o desafio muito complicado, mesmo sendo o Palmeiras do Abel, que é um time cascudo, que é um time acostumado, né, em partidas dessa dimensão, você enfrentar o Flamengo do Tite. Um time muito estável, muito equilibrado. O Flamengo ele tem 7 jogos de vencibilidade dentro do Allianz, né? E não tem perdido dentro do Allianz, mesmo quando preserva até seus principais jogadores. Já jogou com um time misto e conseguiu segurar, às vezes, um Palmeiras até titular. Jogou uma vez com vários garotos, da pandemia, lembra? Né? Sim. Foi onde, da pandemia, né? Onde apareceu o Hugo Souza. E tem uma situação, né? O Palmeiras, para reverter esse resultado, ele vai precisar sair para o jogo. E o Palmeiras do Abel ele tem tido muita dificuldade no momento de propor, de ter mais criatividade, você encontrar um espaço dentro de uma defesa que está bem postada. Eu acho que o Tite, naturalmente... Isso fica mais difícil sem o Estevão? O Estevão é dúvida, né? Fica mais difícil porque acho que a melhor versão do Palmeiras, a mais criativa, foi com o garoto, né? Individualmente, ele é, de fato, um impacto enorme para esse time do Palmeiras, né? Um jogador, de fato, muito diferenciado, tanto que já vai para o Chelsea. E a questão é que o Palmeiras ele tem uma dificuldade para jogar com bola e para ser mais criativo, e o Flamengo do Tite já mostrou nessa temporada que ele fica confortável se for necessário se fechar e buscar velocidade. Então, assim, é uma situação assim, de você tentar encaixar um jogo perfeito. Esse Palmeiras recente, o próprio Abel falou sobre isso, não acho que o Flamengo vai ter a postura, por exemplo, do Vitória, que ganhou dentro do Allianz. Mas pode ser uma postura de você buscar mais o contra-ataque. E esse Abel já falou que o time teve falhas nessa temporada no momento da recomposição. Você ficar ligado para você frear o contra-ataque. Você consegue, alguém aqui consegue imaginar o que o Abel pode preparar de diferente? Porque ele tem que fazer o time dele jogar mais. É o que o professor destacou e é o que todo mundo sabe, né? Para ganhar do Flamengo de 2 gols de diferença, é mudança de escalação, é mudança de maneira de jogar, modelo tático. O que dá para imaginar um técnico que é inquieto, que às vezes muda mesmo,
final de Libertadores, ele foi lá e surpreendeu. Ninguém esperava que ele fosse jogar com o Mike do jeito que jogou e deu certo. Foi ou não foi? Jogou com Scarpa na lateral esquerda, não Eu foi? acho que para esse jogo ele vai com o Flaco. Flaco Lopes, você acha? Vai tentar apostar bola aérea, né? Um cara que tem uma outra característica, né? O Rony é um cara que ataca mais o espaço ali, né? Se encaixa mais às vezes quando você quer buscar um contra-ataque. Né? A verdade, Abel, assim, se a gente olhar o que foi o primeiro jogo, o Palmeiras está no lucro, viu? Por ainda estar vivo no confronto, porque era para o Flamengo ter feito um placar mais largo dentro do Maracanã. Eu acho, se for analisar uma possível modificação, e ele faz isso dependendo muito do adversário, eu acho que ele vai apostar mais no Flaco, que tem um pouquinho mais de presença, tem um jogo aéreo, né? Vai buscar muito essa bola aérea ali para tentar reverter. Até porque ele testou o modelo sem o centroavante no primeiro tempo contra o Inter e já não deu certo. Então, teste você faz também para descartar. Eu só destacaria uma possibilidade do Palmeiras, que é a boa bola parada que o Palmeiras tem. Isso tem ajudado o Palmeiras em momentos de sufoco. E, propriamente, o Flamengo também não se sente muito à vontade nessa questão da bola parada. Eu acho que é um diferencial que pode ajudar, mesmo o Palmeiras numa noite menos inspirada, porque o próprio Estevão, tudo bem, ele pode jogar, mas em que condição ele jogará? Não deve ser na melhor condição. Então, acho que a bola parada pode ser também um diferencial aí. Esses jogos, às vezes, a história muda com uma bola parada que te dá confiança no começo do jogo, a certa altura do jogo, para você buscar o resultado, né? Eu acho que a grande mudança que o Abel pode promover no time do Palmeiras é na atitude dele em campo, que foi muito diferente no Maracanã do que o habitual, que tem sido, né? O Palmeiras perdeu um pouco daquela energia que a gente conhece do time. Ele precisa resgatar isso. Acho que jogando com a sua torcida, né, tem uma grande chance disso acontecer, né? A torcida do Palmeiras passando energia para o time e exigindo, né, um desempenho melhor, pode ser que ajude muito o Palmeiras a voltar a ter aquela pegada, aquela competitividade que a gente conhece, que é a característica principal desse time. E que foi o que mais assustou o torcedor do Palmeiras no jogo do Maracanã, porque ele percebeu a equipe que estava entregue. A equipe se deixou superar pelo Flamengo e ficou inerte, ficou sem reação. O Palmeiras precisa voltar a ser o Palmeiras. Essa postura ruim não tem sido em vários jogos? Mas especialmente ela ficou explicitada contra o Flamengo. Pelo que o Flamengo também fez, né? Pela capacidade técnica do Flamengo, pelo que ele conseguiu mostrar em campo, né? Ele evidenciou a dificuldade do Palmeiras em lidar com um time que joga bola. E jogou bola com qualidade e intensidade. Foi o Flamengo naquele jogo. E aí a distância ficou muito clara, ficou assim, nossa, como está longe o Palmeiras do Flamengo. Ele precisa encurtar isso, e o caminho para encurtar, independente da escalação, eu acho que concordo com tudo que foi dito aqui, imagino que para o Maracanã era um jogo do Palmeiras tentar o contra-ataque, essa foi a maneira como ele planejou o time, com 3 volantes, e só o Rony, que é um jogador que ataca espaço, né, na frente. O jogo de hoje ele vai precisar ter presença de área, então ele deve buscar, imagino que sim, o Flaco Lopes, ele deve buscar a bola aérea, tentar a bola parada, conseguir o máximo de escanteio, então chuta de fora da área que a bola desvia, e no escanteio o Palmeiras a gente sabe que tem uma tradição, embora não tenha hoje mais o desempenho em escanteios que teve naquela temporada do Scarpa, 2022. Felipe Anderson no mesmo posicionamento? Não, acho que não, acho que ele não está encaixando. Eu acho que ele pela direita, né, contra o Inter. Eu acho que precisa ver como é que vai ser essa situação aí do Estevão. Se ele jogar, melhora muito o Palmeiras, mas melhora muito se ele jogar dentro da capacidade real que ele tem. Eu não descarto, por exemplo, que o Veiga saia do time. Não descarto agora. Veiga? Rafael Veiga? Acho difícil. Não descarto. Esse jogo decisivo, Rafael Veiga? Que ele não está entregando, a gente não está vendo o Veiga responder. Mas pode jogar. Ontem não treinaram, agora falando do outro lado, Everton, Cebolinha e De La Cruz. Continuam como dúvidas, essa dúvida deve ser tirada hoje. Tá aí, ó, De La Cruz e Cebolinha pelo Flamengo. Aí a gente tem números dos dois, sem contar o Campeonato Carioca. São 17 jogos do Nico De La Cruz, com 2 gols, 3 assistências. Chances criadas, 41. Olha aqui. Caramba, é muito, hein? Participação, hein? Passes para o último terço, ele lidera esses 2 quesitos aí. O Cebolinha, 2 gols, 3 assistências, 73 dribles tentados.
e é o que mais tenta driblar, né? Ele é o líder nesse quesito. E 64 ações na área rival. A característica do Cebolinha, partir pro drible, o enfrentamento ali do 1 contra 1, a velocidade, né? Participaram os dois de 20% dos gols do time. O que muda caso não possam jogar? São desfalques de peso, né? 2 jogadores de alta qualidade técnica, muito importantes, mas o Flamengo tem condições de repor, né? Imagino eu, né? Se não jogar o De La Cruz é o Gerson vindo para, como já fez, né? Vindo para jogar por dentro, junto com o Pulgar, e sem o Cebolinha, talvez ele coloque o Bruno Henrique, né? Porque quando você traz o Gerson para o meio, você coloca o Luiz Araújo na direita. Eu acho que ele pode fazer o que ele fez também no Maracanã. Deixar o Gerson mais à direita, bota o Luiz Araújo pro lado esquerdo, e ele foi bem, né, ali substituindo o Cebolinha, vai ser uma válvula de escape para puxar o contra-ataque. Tem essa opção também de trazer o Gerson para trás. Né? Então, aí eu acho que ele pode reforçar mais o meio, nessa vaga do De La Cruz. Seria Pulgar ou Arrascaeta? Pode botar Pulgar e Alan, Pulgar e Léo Ortiz, fazendo Talvez o Léo Ortiz, o Alan não vem jogando bem. Eu prefiro o Léo Ortiz também. O Alan não vem jogando bem. O Léo Ortiz seria melhor. Mas também não é um jogador da função. Um quebra-cabeça aí pro time. Eu não sei se ele botaria o Bruno Henrique, pensando muito na recomposição. O Bruno Henrique jogou 45 minutos contra o São Paulo. A gente não sabe se porque o Tite ficou insatisfeito com o rendimento dele, que não foi bom de verdade, tá baixo, ou se de repente estava querendo poupar um pouquinho, pensando na quarta-feira. Porque assim, pensando em um Palmeiras que vai buscar o jogo, vai precisar atacar, o Luiz Araújo ele se torna uma peça crucial, porque ele se dedica muito sem a bola, ajuda muito na recomposição. Então ele já vai te ajudar nisso. E além disso, ele consegue ter o fôlego e a energia para ser o cara da velocidade, para ser o cara que vai buscar o contra-ataque. E esse jogo vai pedir muito a transição em velocidade. Então, assim, o Luiz Araújo, para mim, joga. Não sei se vai jogar pela direita, com o Gerson jogando mais na base do meio campo, ou pela esquerda, como ele foi muito decisivo, né, na partida do Maracanã. Mas, assim, são 2 desfalques, como o Eugênio falou, consideráveis, porque a gente está falando da melhor versão no Flamengo, tem De La Cruz e Cebolinha. São 2 jogadores cruciais na era Tite. Então, mas durante a Copa América, que não tinha o De La Cruz e o Cebolinha ficou fora um tempo também durante a Copa América por lesão, o Flamengo fez bons jogos também. E é uma época que o Lohan estava em alta. Léo Ortiz jogando, né, como um volante, muito bem também. Ele pode botar o Lohan pela direita também. Acho que não perde muito, não. Diga, professor. A coisa é certa, o Luiz Araújo joga porque é aquele cara que o Tite conta para recompor, ainda mais com uma vantagem grande dessa, né? O Cebolinha é o grande ganho da era Tite, né? Se a gente pensar o que era o Cebolinha para o Flamengo antes de ser treinado pelo Tite. O problema muito, exatamente, o problema é a falta de sequência. Com 5 lesões já. E também a gente está falando da possibilidade de Luiz Araújo e Cebolinha, mas pode ser que um deles só não jogue. Sim. O que é uma outra condição muito, já melhora. Muito melhor, né? Principalmente se esse cara for o De La Cruz, né? Eu acho que ele tem melhores opções, melhores soluções para a ausência do Cebolinha do que propriamente para o De La Cruz. Por exemplo, se você tem o Cebolinha, você pode botar o Luiz Araújo na direita, Cebolinha na esquerda, você traz o Gerson para a base do meio campo. E o Gerson está jogando em todas as funções que ele está exercendo, está jogando demais. Qualidade que ele tem para ditar ritmo, para se apresentar, para jogar, para chegar na frente. Ele é o nome do Flamengo para mim. Apesar do Pedro ser o artilheiro, acho que o jogador que faz esse time funcionar no momento é o Gerson. A forma como ele está se sacrificando, a gente está vendo aquele Gerson versão 2019 Coringa. Marcando uma barbaridade, perdeu, pressiona, né, chamando a responsabilidade, assim. E aí o impacto também benéfico do contato diário com um grande técnico, né? De um cara que conseguiu resgatar a postura também de um Gerson competitivo. Porque o talento ele sempre teve, né? O dom ele sempre teve. E o Jorge Jesus conseguiu fazer isso com ele em 2019 e o Tite conseguindo fazer isso com o Gerson, principalmente nessa temporada. Agora, Abel, só para voltar aqui no Palmeiras antes e colocar a situação. Isso serve para o Flamengo de certa forma, mas o Palmeiras sai em certa desvantagem nisso. Porque essa é uma semana de 2 jogos entre eles. Domingo, 4 da tarde no Maracanã, pelo Brasileirão. Flamengo e Palmeiras. Você imagina, porque semana passada
eu vi uma quantidade de críticas da torcida do Palmeiras ao Abel que eu não estou acostumado a ver. Depois da derrota para o Flamengo por 2-0 no Maracanã. Muitas cobranças em relação a ele. Inclusive, a torcida organizada foi lá no CT querendo falar com ele. Né? Torcida organizada do Palmeiras. Mas nas redes sociais, muita gente reclamando também. Palmeiras retranqueiro e tal, etc. Você imagina, eliminado na Copa do Brasil e perde domingo no Maracanã. Seriam 3 fracassos diante do Flamengo, que é o grande rival. É uma crise. Um peso muito grande em cima dele, né? Porque já não é um momento de muito amor. Então, agora, por outro lado também. Pô, mas eu não Se o consigo Flamengo entender for todo eliminado... o trabalho que ele fez até agora. Não pode ter um momento de instabilidade? Claro. O cara não serve mais? Claro, Pode e deve. ter. Pode e ter. deve. Mas eu estou apenas indicando para você que na Não minha estou discutindo percepção... você tem razão. Pela Eu tô primeira falando da torcida vez, do Palmeiras. pela primeira vez eu senti uma cobrança maior do que o de costume em relação ao Abel. Isso. É fato. Então, o clima está diferente, a relação já tem algumas rusgas. E é natural porque você tem muito tempo, né, e há um desgaste. Mas se acontece de ser eliminado e perder no domingo, isso vai ganhar uma proporção muito maior. Por outro lado também. Se o Flamengo perde a classificação, vai para o jogo domingo e perde no Maracanã, também No vira... caso do Flamengo, não precisa nem chegar no jogo de domingo. Se o Flamengo for eliminado amanhã, é uma crise inacreditável. E o lado Então é uma semana para ambos decisiva, pensando que logo depois já entram nas oitavas da Libertadores. E o lado positivo disso, se o Abel vira isso aí, ele volta a ter um plano. É o meme do dia seguinte. Né? Eu acho até que o Abel tem mais a ganhar do que o Tite. Acho que para o Tite não tem um impacto tão grande assim. Até porque a classificação está meio que matematicamente encaminhada. Isso diluiu. Olha, não há um impacto. Se o Abel vira esse negócio aí, ele vira Deus de novo. E é o seguinte, Eugênio, foi legal você lembrar do jogo de domingo do Brasileirão, e com o Libertadores já no meio de semana que vem, para os dois. Independentemente de quem passar amanhã, Palmeiras ou Flamengo, eu estou imaginando times mistos para os dois no clássico de domingo. Palmeiras, no meio de semana que vem, já faz o primeiro jogo com o Botafogo, não é isso? E o Flamengo com o Bolívar. O primeiro jogo ela passa? Ou é aqui? Não, acho que é aqui. No primeiro jogo deve aqui. ser aqui, porque o Flamengo foi primeiro, segundo. né? Primeiro aqui e segundo lá. Mas eu imagino também time misto fim de semana. Pela forma como vão precisar focar também nas Copas. Ainda mais depois de uma eliminação de um deles. Mas como time misto, provavelmente de ambos. De ambos. Acho que de ambos. Então, e aí é camisa com camisa. Sim. Tem o mesmo peso. Acho que é de ambos, porque o Flamengo vai precisar fazer o teu resultado no Maracanã, contra o Bolívar, e está muito afiado na parte física, e o jogo contra o Botafogo pede parte física, técnica apurada, né, parte tática. Vai ser um jogo como a gente viu recentemente no Campeonato Brasileiro. Só tem uma questão, eu concordo que vai gerar um barulho muito grande para quem foi eliminado, e pensando no lado do Palmeiras, o que pode amenizar um pouco o barulho é a questão da postura e a forma como o Palmeiras pode vir a ser eliminado. Ou seja, como o Palmeiras vai jogar. Eu vejo muita crítica desproporcional quando se fala em fim de ciclo, com Abel. Acho que isso é uma loucura. Porque o torcedor do Palmeiras, a verdade é que ele está mal acostumado. Ele está acostumado a todo ano levantar taça. O Flamengo também. Sim. Os dois. O Palmeiras ele tem um projeto que te permite competir pelas principais taças, mas nem sempre esse Palmeiras vai ganhar uma taça grande no ano. Vai existir um momento de instabilidade, vai existir um momento de oscilação. Não vejo como um fim de ciclo. Eu vejo como um momento que o próprio Palmeiras já viveu no ano passado e ele conseguiu encontrar soluções para reconstruir a equipe. Então, falar em fim de ciclo é uma loucura, mas falar e focar em um Palmeiras que tem jogado menos nessa temporada, eu concordo. Eu acho que esse tipo de crítica é uma crítica construtiva. O Palmeiras, principalmente quando ele precisa ser um time protagonista, tem que ter a posse de bola. A gente tem visto poucas ideias. Um time que não consegue se conectar, que não consegue ter uma variação, não consegue ter um repertório para envolver o adversário. Então, vamos ver como é que vai ser esse rendimento amanhã, quando o time vai precisar fazer isso. Vai ser forçado a fazer isso. Galera, treino nessa segunda-feira, tá? Existe a expectativa se Cebolinha e o De La Cruz iriam treinar junto com os demais companheiros. E a informação que eu acabei de publicar nas redes sociais, tá? Apuração nossa, lembrando que o Flamengo não divulgou isso.
o Cebolinha, que se recupera de uma pequena contratura muscular na coxa, e De La Cruz desfalque no último duelo do Flamengo por conta de dores no joelho após receber pancada no local, não participaram da atividade com os demais companheiros nessa segunda. O Flamengo tem mais um treino nessa terça e os dois são dúvidas para pegar o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Cebolinha, pelo que eu apurei, fez um trabalho com a preparação física, com foco na recuperação da pequena lesão muscular, e o De La Cruz não foi a campo porque ficou na academia fazendo trabalhos individualizados. Isso não é informação, é muita opinião em cima do que eu ouvi. O Cebolinha tem chances remotas, tá, de jogar o jogo de quarta-feira, e o De La Cruz tem mais chances. Repito, o Flamengo tem mais um treino, nessa terça será decidido aí se o De La Cruz e o Cebolinha vão para o jogo de quarta ou não. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Flamengo ia dar a mesma canseira ao Red Bull Bragantino, tal como o Red Bull fez com o Flamengo no caso do Léo Ortiz? Pois é, o Flamengo está fazendo a mesma coisa em relação a ver no Matheus Gonçalves. Uma pessoa do Red Bull Bragantino me disse assim: Vernê, o Flamengo nem responde a gente direito. A negociação continua, a gente tem interesse, mas o Flamengo demora a responder, caminha a passos largos. Ou melhor, passos pequenos, na verdade, né? Porque não está caminhando, porque o Flamengo está dando a mesma canseira no Red Bull Bragantino, tal como o Red Bull Bragantino fez com o Flamengo na venda do Léo Ortiz. Então, fica aí a informação para vocês, o Red Bull Bragantino mantém interesse nesse jogador, mas o Flamengo, que até topa vender, fica enrolando também. Enfim, não tem nenhuma pressa para vender o Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino. Lembrando que a última proposta do Red Bull Bragantino, 6 milhões de euros. 4 milhões de maneira fixa e 2 milhões quando ele completasse 10 jogos só entrando em campo. Isso por 70%. O Flamengo quer vender apenas 50%. E aí fica nesse impasse. E por falar em impasse, a renovação de contrato do Lohan também vivia um impasse. Ainda não teve acordo no lado do jogador, no caso, os empresários, e também com a diretoria do Flamengo. Lembrando que Lohan é um jogador que está perdendo espaço no time profissional. Teve um certo momento que ele se tornou destaque, até mesmo reserva imediato do Arrascaeta, mas perdeu espaço, inclusive voltou a jogar pelo Sub-20, e a ideia do Flamengo e dos seus empresários é que ele jogue o Mundial Sub-20, obviamente pelo Sub-20, contra o Olympiacos, jogo que será no Maracanã. Para mim, seria ótimo, porque se o Lohan se destacar nesse Mundial, chama atenção, se destaca, é um ativo do Flamengo. Passar agora para vocês que a longa novela envolvendo a possível contratação do meio-atacante Claudinho, que já se repete a algumas janelas de transferências, pode estar prestes a ter um fim no Flamengo. Para o bem ou para o mal. O Zenit, atual clube do brasileiro, faz jogo duro e dá sinais claros de que não pretende negociá-lo no atual momento. Apesar disso, o rubro-negro segue confiante no acordo que tem com o jogador e não vai desistir. Segundo apurou o Bolave Brasil, a diretoria vai tentar uma última cartada, apostando na vontade do jogador e pretende oferecer ao Zenit os mesmos 18 milhões de euros, mas em parcelas menores. O Zenit desistiu de buscar a contratação de Ivan junto ao Torino. Ele chegaria justamente para repor uma possível saída do alvo rubro-negro. Dessa forma, começou a surgir diversas informações sobre um ponto final. O portal russo RIA Novosti Sport, uma fonte ligada ao Zenit, garantiu que o início da temporada de Claudinho empolgou a comissão técnica comandada por Sergei Semak e as portas se fecharam para a negociação. De início, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, 89,1 milhões de reais, e em seguida, a oferta subiu para 18 milhões de euros, 112 milhões de reais. O jogador disse estar infeliz na Rússia e está tentando ajudar nas tratativas. O Zenit não pode competir a nível internacional graças às sanções impostas pela FIFA para clubes do país. Com isso, ele entende que um retorno ao Brasil pode ganhar mais possibilidades para uma volta à seleção brasileira. Claudinho tem 102 jogos pelo Zenit, 20 gols e 23 assistências. O meia conquistou 3 vezes o campeonato russo, 2 Supercopas da Rússia e uma Taça da Rússia. Ele entende que seu ciclo terminou no país. Além disso, seu destaque no futebol local fez ele ter sido eleito o melhor jogador do campeonato russo na temporada 2021-2022. Seu atual contrato é válido até a metade de 2027.
Recentemente, ele recusou renovar com o Zenit. O que vocês acham, nação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.